Quem impedirá, Senhor? Quem impedirá? Nós sabemos que o Senhor está presente, nós sabemos que o Senhor, meu Deus, nos assiste com o coração, com a Tua graça, com o Teu poder. Nós nos levantaremos de toda a dificuldade que passamos. Glorificamos e exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Glorificamos e exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Colocamos, meu Pai, as famílias, os lares, das nossas ruas, da nossa cidade, do país em que estamos, do país de onde vimos. Colocamos, meu Deus, o mundo na Tua presença, norte, sul, leste, oeste. Colocamos na Tua presença, meu Deus, o Oriente Médio, a Ásia, a Europa, a África. Colocamos na Tua presença, meu Deus, América Central, América do Sul, América do Norte. Colocamos na Tua presença, meu Deus, todos os seres viventes. E pedimos, meu Deus, entra com o alívio da carga que cada um carrega. Que não importa, meu Deus, que tipo de pessoas, que tipo de situação a pessoa vive, se é rico, se tem ou se não tem, a verdade é que todos estão com cargas e só o Senhor pode nos aliviar dessa carga. Só o Senhor, meu Deus, pode acalmar o coração dessa pessoa que ouve agora, dessa vida que nos assiste agora, dessa família, quem sabe dessa mãe aflita que busca um socorro, quem sabe desse esposo, dessa esposa, quem sabe, meu Pai, desse filho, dessa filha. Agindo o Senhor, a graça se manifesta, o poder, meu Deus, realiza milagre, e nós cultuaremos, exaltaremos, bendiremos o Teu nome na beleza da santidade do Senhor, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação. Colocamos, meu Deus, essa cidade onde estamos, a cidade de Putnam, na Tua presença, o estado de Connecticut na Tua presença. Colocamos também, meu Deus, a cidade de Uber na Tua presença, o estado de Massachusetts na Tua presença. Colocamos, meu Deus, a cidade dessa pessoa que nos assiste, desse país aonde estamos chegando, na Tua presença. A palavra diz que se creres, verás a glória de Deus, e eu creio que a glória do Senhor está sendo manifesta, o poder do Senhor está sendo manifesto, e nesse momento, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, nesse momento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só Tu és santo, Deus, não há outro como Tu. Só Tu és santo, Deus, não há outro como Tu. Mais uma vez, ó Pai, bendizemos o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, glorificamos o Teu santo nome. Mais uma vez, Senhor, declaramos que eu e minha casa pertencem a Ti. Mais uma vez, Senhor, queremos entregar esse dia de louvor, de culto, de adoração na Tua presença. Mais um dia, Senhor, na Tua presença é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluia. Bem-vindo, igreja, bem-vindo, meus irmãos, bem-vindo você que está em casa, em nome de Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Bem-vindo.
Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, aleluia. Só Tu és santo, 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 santo. Só Tu és santo, Pai. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome, aleluia. Deus maravilhoso, Deus presente, Deus fiel. Adore o Senhor, igreja. Adore, 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 adore. Aleluia. Glória a Deus. Nós Te adoramos, Pai. Aleluia. Nós estamos preparando a nossa casa, estamos preparando nosso coração para Ti, Jesus. Nós queremos receber nessa noite, Pai, o melhor do Senhor em nossa vida e nossa casa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, Pai. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus conosco. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és adorado, Jesus. Só Tu és santo, Jesus. Não há outro como o Senhor na minha vida. Declare, igreja, declare o seu amor pelo Senhor. Declare como o motivo que você veio aqui essa noite, o que você tem para agradecer a Ele, o que você tem para exaltar a Ele. Declare para Ele neste momento: Jesus, só Tu és santo, só Tu és adorado. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor vem providenciado na minha vida.
Obrigada, Senhor, pelo ar que eu respiro. Aleluia, obrigada pela comida, obrigada pelo meu trabalho. Quero, Senhor, que o Senhor venha me santificar cada dia mais e mais. Santifica a minha vida, santifica a minha família, santifica meu trabalho, santifica os lugares que eu vou, santifica essa terra, santifica o Brasil, santifica essas pessoas, ó Pai, para que a sua glória, para que o teu reino venha acontecer na nossa vida, na nossa casa, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Aleluia. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus conosco. Só tu és santo, Pai. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Aleluia. O Senhor tem liberdade para trabalhar neste local, nessa igreja. O Senhor tem liberdade para trabalhar na minha vida. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tenha coragem de permitir a mudança. Tenha coragem de permitir a transformação do Espírito Santo. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Diga para o Senhor: Senhor, eu aceito que o Senhor mude as coisas de lugar. Senhor, eu aceito que o Senhor me ajude. Eu aceito que o Senhor me salve. Eu aceito que o Senhor me transforma. Eu aceito que o Senhor modifica minha alma, meu coração. Porque eu sei que à medida que eu amar mais, que eu perdoar mais, o Senhor também vai me perdoar mais, vai me amar mais. Não por troca, mas simplesmente porque o Senhor me ama de qualquer forma. Simplesmente porque o Senhor quer que eu seja uma pessoa livre, amada, purificada. Simplesmente porque o Senhor deseja que eu seja santo como o Senhor é santo. Simplesmente porque o Senhor deseja glorificar o teu santo nome na minha vida. Por isso eu declaro: Espírito Santo, eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o teu lar. Modifica qualquer coisa na minha casa, na minha família. Modifica, Senhor, quadros, modifica saúde, modifica pensamento, transforma o nosso coração. Nós queremos ser uma nação santa, queremos ser uma nação eleita, provinda pelo Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma.
Jesus. Glória a Ti, Pai. Glória a Ti, Deus de amor, Deus maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor. Aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és santo, soberano, Tu és o Cordeiro que venceu. Cante com alegria, igreja. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra, glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, de tudo Ele é Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, de tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, de tudo Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, de tudo Ele é o Senhor. Somente Jesus é digno. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de poder, de adoração. O Senhor é digno, Senhor, de recuperar todo o domínio da minha vida. O Senhor é digno, Pai, de recuperar a saúde, porque a honra, porque a glória é para o Senhor. Aleluia. Outro igual não há. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor nosso Deus. O Senhor é o que é, aleluia. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o começo, o Senhor é o fim, aleluia. Não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor.
Outro igual não há, Senhor, outro igual não há. O Senhor é o dono da minha casa, da minha vida. Eu reforço em dizer: entregue o domínio da sua vida para o Senhor, entregue o governo para Ele. Para de ficar lutando sozinho, para de ficar gritando sozinho, para de tentar fazer as coisas, justificando as coisas. Deixe Deus ser o justificador. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, para que Ele seja o dono completo de tudo, de todos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Outro igual não há. Outro igual não há. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel. Outro igual não há. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor, diz amém. O microfone está desligado. Quantos estão felizes na presença do Senhor, diz amém. Louvamos e exaltamos a Ele, bendizemos o nome dEle, sentimos que Deus se faz presente, que Deus realiza a vontade dEle em nosso meio. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, quero convidar os irmãos para, junto comigo, adorar esse Deus, exaltar o nome dEle, pois é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Amém. Nós devemos estar felizes, alegres e estarmos na casa do Senhor. Eu estava nesse momento, quando a adoração estava acontecendo, outro igual não há, só Ele é digno de adoração, outro igual não há. Eu estava me recordando das palavras do Senhor, quando Ele se revela, quando Ele se manifesta, quando Ele se mostra como sendo a alternativa melhor de direcionamento, a alternativa melhor da verdade de segurança e da vida que nos acolhe. Eu quero chamar os irmãos para nós lermos esse texto das Sagradas Escrituras, que está no João capítulo 14, e só o versículo 6, porque falou muito ao meu coração, em conexão com tudo que há de verdade, com tudo há de segurança. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, nesse momento. A palavra diz assim, João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondendo diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tendo dito isso, eu convido a todos os irmãos presentes e também aqueles que nos assistem no live a repetir comigo essa fala de Jesus. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Preste bem atenção que a tradução fala que Jesus está dizendo, ninguém vai ao Pai. Mas sim, Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai. Vem em direção a Ele. Vem se encontrando nele. Vem realizando-se nele. A direção paterna nós encontramos nele. Nós associamos tudo aquilo que vai
estar como um Pai amoroso, Salvador, que cura, que liberta nele. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, e temos como Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando eu peguei essa palavra, meus amados, Deus me levou a uma conexão bem conhecida, uma conexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, e os textos dessa passagem do capítulo 18 me fala muito, me toca muito aprofundar e trazer nesta noite esta palavra para nós juntos sentirmos como é o trabalhar de Deus. Na Escritura Sagrada, no livro de Lucas, na tradução, na maneira dele trazer, ele traz a história no versículo 35 ao versículo 43, de um homem que foi impactado pelo poder, que foi modificado pela graça, que foi realmente enchido pela misericórdia de Deus. Ele foi enchido de milagre na vida dele, num só ato, porque ele verdadeiramente viveu uma transformação muito grande. Eu quero trazer isso com os irmãos. A palavra fala em Lucas capítulo 18, versículo 35, que aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, na minha tradução, em alguns fala à beira do caminho, assentado à beira do caminho. Veja bem que ele estava à beira do caminho, ele estava ali por um propósito, ele estava ali por uma razão, ele estava mendigando, ele estava buscando um socorro dia após dia, ele estava indo ali todos os dias à beira do caminho, não no caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava buscando algo para levar de suprimento para si mesmo. Aí fala que ele, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-se para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então clamou ele em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. À beira do caminho ele ouve dizer que Jesus, o Nazareno, de Nazareno, está passando por ali. E ele então ali à beira do caminho ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ali, incomodando as pessoas, a palavra segue dizendo no versículo 39, os que iam passando junto, ouvindo ele gritar, o repreendia, para que ele se calasse, ele não continuasse clamando, ele não continuasse pedindo, mas ele clamava mais alto ainda: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse ele, e quando ele chegou próximo a Jesus, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu realize na sua vida? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua busca? Qual é a sua necessidade? Então ele foi direto no ponto em que realmente o incomodava. Ele não cortou volta, ele não fez grandes pedidos, ele só disse: Senhor, que eu veja. Eu quero que o Senhor faça com que eu veja, com que eu volte a enxergar. E Jesus disse: vê, porque a tua fé te salvou.
E logo imediatamente a palavra fala que ele viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo nesse momento e ouça Jesus te perguntando nesse momento: o que queres que eu te faça? Olha para dentro de você nesse momento e ouve Jesus, o Espírito Santo, te perguntando qual é a sua expectativa, o que te incomoda, aonde você quer que eu toque. Eu quero que você, nesse momento que nos ouve, coloque o teu coração, abra a tua mente. Você não está sozinho. Há alguém passando nesse momento em espírito, há alguém passando nesse momento cheio de graça e está perguntando: o que queres que eu te faça? Talvez no meio dos louvores você não percebeu, mas a Ele toda adoração, outro igual não há nenhum que possa comparar como Ele, não há nenhum, porque Ele é soberano, Ele é eternamente poderoso para fazer infinitamente mais. E esse é um momento maravilhoso que nós chamamos você para entender como outro igual não há. Ele se revela a você de uma forma maravilhosamente espiritual, porque Ele disse: eu vou estar com meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, assim como Ele está conosco aqui nesta noite. Eu creio que Ele vai entrar nesse momento em casas, em lugares, em corações, em vidas, em pessoas que talvez perderam por alguma razão a expectativa, não tinha razão, as coisas eram a mesmice todo o tempo, mas entra agora um que é incomparável, dizendo: o que você quer que eu te faça? A oportunidade é agora. Abre o teu coração, porque Deus, Ele vai mudar quadros de vidas que se curvam diante dEle. Tenha coragem, como esse que nós vemos agora nessa leitura que eu fiz. Essa leitura trata de uma pessoa que viveu longos períodos da sua vida sem expectativa. Trata-se de uma pessoa, e traz a narrativa de uma pessoa que é intitulado como o cego Bartimeu. É uma história verídica em que Jesus esteve presente. Jesus ministrou na vida dele, Jesus trabalhou na necessidade dele, para exemplificar que, assim como Ele é o mesmo ontem e hoje, continua eternamente, o nome dEle está acima de todo nome, assim como manifestou no passado, manifesta no presente. Ele está no presente para solucionar problemas que vêm ao longo do tempo afligindo, prendendo pessoas, ou quem sabe alguma doença, ou quem sabe alguma necessidade social. Ele está nesse momento para realizar, assim como realizou no passado, para trazer grandes manifestações de cura do corpo, de cura na alma, e restaurar o ser que ficou oprimido, estático ao longo do tempo. Quem entende o que eu estou falando, dê um glória a Deus nesse momento. Bartimeu era um homem cego, um mendigo, alguém que vivia à margem da sociedade. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ouvindo o barulho de multidões que seguia Jesus. Quando olhamos para esse cenário, nós vamos ver que ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho. Há muitas pessoas que estão à beira do caminho, isso o Espírito me toca dizer.
estão à beira do caminho, estão à margem do caminho, estão próximo ao caminho, vendo pessoas clamar a Jesus, mas essa pessoa ainda não entrou, não se entregou, não se colocou os pés no caminho. À beira do caminho você vê as coisas acontecer. À beira do caminho você é simplesmente um espectador. À beira do caminho você é uma pessoa que talvez busca participar ou soluções temporárias para situações que você está vivendo. À beira do caminho talvez você não experimenta o melhor que Deus tem para dar. À beira do caminho talvez você não experimenta as grandes maravilhas que pode fluir do trono de Deus para o teu coração. Bartimeu estava à beira do caminho. É claro que eu estou aqui nesse momento conjecturando. A necessidade dele levava ele a viver à beira do caminho, porque era ali na beira do caminho que passava pessoas. É na beira do caminho que passavam pessoas, quem sabe, e assim era a expectativa dele, que pudesse julgar, esmola, dar para ele algum recurso temporário. Então ele saía todos os dias da manhã e ia para a beira do caminho, sentava ali no solo, aonde tinha outros iguais a ele, outros que não tinham visões, outro que estava com a expectativa baixa, vivendo necessidades dia a dia, sem recurso de transformações, porque todo dia o que conseguia era só umas soluções temporárias, porque contava com pessoas limitadas como nós somos, que muitas das vezes as nossas limitações não permitem tocar no âmbito da necessidade real que a pessoa está vivendo. O que nós podemos fazer é oferecer, ou muitas das vezes pessoas oferecem aquele recurso temporário. Bartimeu, ele era cego como outros, e a cegueira dele simbolizava também condições espirituais, como eu disse, que muitos estão vivendo nesse momento. Embora isso seja um problema fisicamente que ele vivia, existe também um outro lado de visões, que aí nós vamos dizer visões espiritual. Aquelas pessoas que não conseguem entrar no caminho porque muitas das vezes eles ficam satisfeitos em estar só à beira. Eu levo temporariamente, eu vou para casa com alguma coisa temporariamente. Essa era a situação de Bartimeu, e no outro dia ele estava à beira do caminho. Mas quando nós entramos no caminho, algo diferente acontece. Quando nós colocamos de fato a nossa vida a andar no caminho, coisas diferentes acontecem. Eu sei que você sabe que acontece. E aí Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Quando Bartimeu, ele ouviu falar na beira do caminho onde ele estava, que estava passando ali Jesus, a qual ele já tinha possivelmente, sim, ouvido anunciar, ele começou a colocar para fora uma força que de repente nós devemos colocar nos momentos de grandes aflições em que vivemos. Ir mais profundo no clamor, entregarmos mais abertamente ao Senhor, entender que sem Ele nada nós somos, nada, em lugar nenhum nós vamos, outro igual não há. Recorda da canção? Outro igual não há. Eu já fui no médico, eu já fui no advogado, eu já fui no meu melhor amigo, meu melhor companheiro, ele me ama, ele gosta de mim, mas ele ainda não tem
aquele que outro igual não há tem. E aí vamos aqui, Bartimeu ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia que havia uma revelação que apontava Jesus como o filho de Davi, aquele ungido. Esse filho de Davi é um título messiânico, onde revela que é da raiz de Davi que viria o Messias, aquele libertador, aquele que traria o reino, que traria a força do reino para operar na vida do povo de Israel. Bartimeu ele mostra que, mesmo com a sua cegueira física, ele reconhecia Jesus como o Messias. Mesmo com a sua deficiência física, ele reconhecia Jesus como o Messias prometido. O que muitas das vezes falta é reconhecer que Jesus, ele é o Messias prometido. Não há outro igual a ele, não existe nenhum que possa se comparar com ele. Nós sabemos que existe muitas vertentes de religiões, e até mesmo muitas religiões, aonde muitos prometeram muitas coisas e na verdade não fizeram aquilo que na verdade somente Jesus fez. Nós sabemos que houve muitos profetas surgindo, e nós sabemos que existe muitas multidões de pessoas seguindo aquilo que esses homens, que deles nasceram as religiões, estão aí adeptos a eles, porque somente deles ouviram, ainda não experimentaram o real que nós experimentamos em Cristo Jesus. Nós sabemos, existe o islamismo, que traz na verdade uma doutrina de revolta, de muitas enganos, porque na verdade não mostra um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus como o nosso Deus, ele se revela para nós. Nós sabemos que existe aqueles que são voltados a outro tipo de crença, mas o Messias, o ungido, para se revelar como o único caminho e verdade e vida, é encontrado em Jesus, aquele Messias prometido. Então ele era cego, Bartimeu, mesmo com sua cegueira, ele reconhecia Jesus como o único Messias. E o que eu quero dizer com isso? É necessário que nós reconheçamos Jesus aonde nós estivermos, reconheçamos no meio da multidão, reconheçamos quando estivermos em plena situações de conquista, em todos os níveis da nossa vida, estando nós passando por escassez ou por bonança, estando nós no vale ou quem sabe no deserto, estando em nós sozinhos ou acompanhado, reconheçamos no meio da sociedade que não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro como Ele. Ele é e sempre será o Messias revelado, que veio para nos trazer a proposta de vida eterna. E foi isso que Bartimeu, ele então, com a sua persistência notável, pois mesmo repreendido
multidão que queria calar. O que eu quero dizer com isso? Muitos vão contra a sua fé, muitos vão querer te calar você, muitos vão querer parar o seu clamor, muitos vão querer colocar ou menosprezar o caminho que você está seguindo. No mundo todo hoje, no mundo todo, está havendo perseguições para aqueles que pregam o Evangelho, está havendo restrições. Pregar o Evangelho agora em muitos lugares na Europa e em muitos lugares, até mesmo no Canadá e talvez por aqui, em alguns lugares no Brasil está sendo um crime. Quando você prega o Evangelho, parece que você está ofendendo as pessoas, parece que você está falando um palavrão, porque as pessoas estão com seus ouvidos cheios de mentiras plantada pelo inimigo. A palavra fala que cobições nos ouvidos se manifestaram nos ouvidos de muitos e causou um endurecimento no coração de muitos. Está havendo uma batalha muito grande para pregar o Evangelho, porque a mídia, a sociedade se levantou para parar a palavra da verdade, a palavra que transforma, porque o Evangelho ele confronta, o genuíno Evangelho ele confronta. E nós devemos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo, para que estejamos preparados para o momento que Deus já revelou que o fim haveria bastante perseguições. Eu não posso ficar só à beira do caminho para ver as coisas acontecerem e levar o benefício temporário, mas eu devo, como um guerreiro, clamar o nome de Jesus pela misericórdia que vem dele, e ao mesmo tempo deixar o meu coração aberto para que tudo que somente Ele possa fazer, Ele faça para transformar a minha vida e me tirar daquele mais tenebroso local onde eu estive. E muitas das vezes nós devemos pensar o seguinte: aonde eu estive? Quem eu era? Aonde eu estive? Quem eu era? Bartimeu, ele sabia que ele estava à beira do caminho, ele era um cego. Havia um defeito físico em Bartimeu, e talvez de nascença. Ele sabia que na beira do caminho já não estava mais confortável para ele estava cansado de viver rotineiramente a mesma coisa. Ele queria experimentar algo diferente. Então, se ele voltasse para casa naquele dia, o que ia acontecer? Que no outro dia ele ia ter que novamente voltar para a beira do caminho, colocar a capa de mendigo e mendigar alguma coisa temporária. Mas aonde eu estava? Quem eu era? Será que nós devemos pensar um pouco aonde eu estava? Paulo diz assim, e não é para ofensa, porque nós devemos olhar para nós. Paulo diz assim: todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Então não é ofensa dizer: não, peraí, você era um pecador, você vivia em pecado, você vivia em transgressões, você vivia dependente de alguma manifestação, e à beira do caminho agora você pode clamar: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e realiza em mim aquilo que o Senhor mesmo, Jesus Cristo, ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, perdoa os nossos pecados. Busca primeiro sair desse lugar de prisão, aonde o pecado nos rondeia, aonde a mente nos oscila,
aonde na verdade os atos, na verdade, também devem ser monitorados por algo superior. Os nossos atos. Que atos? O que eu falo, o que eu penso, o que eu busco. Se eu alinho com Cristo, aí eu demonstro que nova criatura eu sou. Mas se eu vivo à beira do caminho, eu não estou alinhado com Cristo. Eu não tive a coragem de gritar e de clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas essa coragem saiu do profundo do coração de Bartimeu, porque ele continuou gritando. Eles queriam calar, não, ele continuou gritando. A mídia vai querer te calar, continue gritando. Eu quero que chamar a sua atenção para os momentos que estamos vivendo. Porque nós estamos vendo pastores sendo presos na Europa, pastores sendo presos em Portugal, pastores sendo presos na França, pastores sendo presos no Canadá, pregadores sendo presos aqui também em alguns estados dos Estados Unidos, porque simplesmente estão mostrando para as pessoas que há um Deus no céu, há um verdadeiro Deus olhando para você, que oferece para você a oportunidade de sair da beira do caminho. No pecado não entra no céu, o pecador não entra no céu. O pecador, ele passa por uma transformação. Primeiro Deus limpa, purifica. Então eu tenho que deixar de lado, eu tenho que olhar aonde eu estava e para onde eu quero chegar. Bartimeu gritou e as pessoas tentou parar. Houve verdadeiramente uma luta muito grande para calar, mas ele não calou. E eu quero chamar sua atenção nesse momento que eu estou terminando. Não cale de gritar a misericórdia e a graça de Deus, porque ela vai se manifestar. Grita por você mesmo, grita pela sua família, grita pelo seu filho. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Deus vai se manifestar. Bartimeu então foi chamado por Jesus. Aí vem a questão do chamado. Quando nós clamamos Jesus, Jesus, eu não aguento mais, não aguento o que está acontecendo com minha filha, não aguento o que está acontecendo com meu filho, com meu neto, com minha esposa, com meu esposo, eu não aguento o que está acontecendo no meio da sociedade. Deus, eu não aguento mais, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Você vai gritando, Deus vai ouvir e vai haver um chamado. Quando nós clamamos, a palavra diz: clama a mim e respondeste-ei. Clama a mim e respondeste-ei. Deus ouve o clamor daquele que busca Ele, mesmo com o coração contrito. Clame ao Senhor. Jesus parou e olhou e disse: traga-me ele para aqui. Trouxeram-se Bartimeu até Jesus. Trouxeram-se Bartimeu até Jesus. Há sempre alguém habilitado a pegar alguém e levar até Jesus. Jesus chamou e logo alguns discípulos disseram: vamos lá, o mestre quer que ele venha até ele. Então há sempre um discípulo. Quantos discípulos nós estamos aqui nesta noite? Quantos discípulos nos assistem nesse momento? Quantos discípulos se habilita a levar alguém a Jesus? Há uma missão que Deus está dizendo, talvez isso está com você. Você entende a sua importância? Se você entender a sua importância, você pode ser um daqueles que pega Bartimeu e leva até Jesus. Há uma graça muito grande quando alguém fala assim: eu não tenho o que fazer, eu não posso nada, mas eu tenho alguém que faça. Pedro diz assim, quando ele chegou na porta chamada Formosa. Quando ele chegou na porta chamada Formosa, um paralítico então pediu esmola e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que nós temos, nós te damos. A graça que eu recebi do Pai, o que Jesus nos deu,
Leva Jesus para alguém. Traga alguém para Jesus. Seja um discípulo ativo, porque assim a Bíblia vai estar despertando em você a importância que você tem no reino. Jesus ordenou, eles foram lá e trouxeram Jesus, e um momento maravilhoso, crucial de tudo isso é que ele vai até Jesus. Jesus, com a tua graça e misericórdia, Jesus disse para Bartimeu, aliás, na verdade, antes de Bartimeu chegar a Jesus, Bartimeu, ele lançou fora aquela capa que estava sobre ele, que o marcava no meio da sociedade, uma pessoa indigna, uma pessoa incapaz, uma pessoa sem qualidade, uma pessoa sem expectativa, uma pessoa condenado a viver o resto da vida com essa capa de mendigo, de pedidor de esmola, de pessoas de baixo escalão. Um símbolo de uma vida realmente controlada por um governo que colocou nele a capa de mendigo. Era uma capa colocada pelo governo romano, permissão para a pessoa mendigar o pão. E ele agora estava sendo liberto dessa opressão. Ele vai, joga aquela capa, correu até Jesus, chegou até Jesus, e então Jesus revela nele o impacto de quando a pessoa responde o chamado, o impacto de quando a pessoa, na verdade, ela responde o chamado que Jesus deu para ele. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntou para ele, ele já foi direto, nós vimos isso. Senhor, eu quero que eu veja. O que eu ensino aqui, nesse momento que o Espírito me toca dizer, leva para Jesus agora exatamente aquilo que você precisa. Amém. Mas leva para Jesus. Nós estamos aqui na igreja agora, Deus está me tocando a dizer, eu estou trazendo a palavra do Senhor, como o Senhor agiu na vida de Bartimeu. Ele quer saber no teu íntimo do teu coração. Agora, enquanto eu estou te falando, fala: Senhor, toca nessa situação. Mas fala claro no teu coração. Traz uma resposta simples, direta, aonde você quer que venha a graça do Senhor, mas fala cheio de fé. Foi isso que Bartimeu fez. Ele revela com um desejo profundo de ver tudo restaurado na vida dele, as coisas modificadas na vida dele. Jesus então disse para ele: vê, simplesmente vê. Jesus está dizendo para a pessoa assim: não, essa situação tem um ponto final e o dia chama hoje na sua vida, chama hoje na sua vida. Essa contenda, essa confusão mental, essa confusão física, essa dor que não te deixa realmente usufruir o melhor, vai ser aniquilado agora, porque em Deus nós encontramos cura, nós encontramos libertação, nós encontramos o amparo necessário para a nossa vida. Vê, se você tiver fé, vê, a graça de Deus está manifestando agora, vê. A quinta coisa e a última, nós vemos que Bartimeu, após ele receber tudo isso, ele decidiu caminhar com Jesus. Após receber a cura, após ser aberto a visão, Bartimeu seguiu Jesus glorificando, exaltando, porque na verdade aquilo que ele buscava naquele momento, ele alcançou pela fé. E eu quero encorajar você a entender: Jesus está nesse momento, através do Espírito Santo, a conceder no teu coração aquilo que você está buscando, mediante a sua fé. Amém. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
A palavra fala também que o que tiver fé verá a glória de Deus. Então a vida de Bartimeu foi completamente transformada. Foi completamente transformada. Já não havia mais um cego físico como ele era, uma pessoa realmente debilitada como ele estava. Agora Deus curou a sua visão física e também a sua visão espiritual, porque ele passou a caminhar, passou a andar, passou a ter uma visão mais ampla das bênçãos de Deus. Andando com Jesus, ele demonstrou naturalmente que no Senhor ele encontrou aquilo que ele precisava, e sua vida foi restaurada. E eu quero chamar você para levantar nesse momento, orar comigo, porque Deus quer abrir visões de pessoas aqui nesse momento. Deus quer curar situações aqui nesse momento. A verdadeira fé em Cristo resulta em tudo isso que aconteceu com Bartimeu. Resulta em mudança de vida, em seguir a Jesus, não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E Jesus, quem Ele é? O primeiro versículo que eu li foi esse. Jesus, quem Ele é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, quem Ele é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu queria que você nessa noite reconhecesse a sua necessidade espiritual, assim como Bartimeu reconheceu a sua cegueira. Devemos reconhecer as nossas próprias limitações, as nossas necessidades de Jesus, para nos salvar e nos restaurar, como restaurou Bartimeu. Eu queria que você clamasse a Jesus com fé nesse momento, porque a fé da mulher com fluxo de sangue foi que levou a cura. A fé de Bartimeu foi que deu para ele a visão. A fé é o firme fundamento, e nesse momento tenha esse fundamento. Não importa o que os outros digam ou com que circunstâncias se apresentam, clame a Jesus com persistência e fé, sabendo que Ele é o único que ouve o clamor daquele que está aflito, daquele que está aflito. Ele ouve como alguém totalmente diferente das mais pessoas que ouviram ou que já te ouviram. Ele ouve com a compaixão divina, celeste. Responda ao chamado de Jesus, como Bartimeu respondeu. Quando Jesus chama, esteja você pronto para deixar para trás tudo o que te prende. Recorda, Jesus chamou Bartimeu, ele julgou a capa, a marca da dependência, a marca da vergonha. Ele buscou a cura, ele buscou estar perto. Siga Jesus. Feche os teus olhos e ore comigo. Mas Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Onde você quer que eu te toque nessa noite? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, nesse momento, nessa oração, eu quero colocar a vida de cada pessoa que, como Bartimeu, meu Deus, à beira do caminho, nesse momento está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero, meu Deus, falar e clamar como para mim e para muitos Bartimeus aqui, clamar para muitos aqui. Deus, abra a visão, meu Pai, move, meu Pai, essa situação, transforma, meu Deus, esse quadro,
Toca, meu Deus, nessa necessidade que esse irmão, que essa irmã está vivendo, e quizás a pessoa que está nos ouvindo também no live. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo que curou no passado, que cura no presente e que tem, meu Pai, promessa de uma vida eterna, cheia de glória diante do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu não sei o que essa irmã está passando, esse irmão, essa criança, de fato não foi me revelado agora nesse momento, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor, meu Deus, está assistindo esse coração que está, meu Deus, gritando por misericórdia, e ao Senhor está entrando agora pela fé. Eu vejo que o Senhor está entrando agora nessa causa, nessa família, nesse lar, meu Pai, está entrando para libertar, para fortalecer, para alegrar, porque no Senhor nós encontramos o refúgio, a fortaleza, nós encontramos resposta, e a resposta do Senhor é para que nós tenhamos uma vida abundante, cheio de alegria, e nós queremos celebrar ao Senhor cheio de alegria, com a vida cheia de vitória. E eu declaro agora, mediante o teu nome que está acima de todo nome, toda tristeza nos corações estão sendo agora tratado pelo Senhor, mágoas profundas na alma, dores que têm incomodado vidas, em tudo o Senhor está tocando agora para a graça do Senhor, para a glorificação do teu nome. A palavra fala que Jesus, ao chegar para ministrar sobre a ressurreição de um morto, ele diz que algumas coisas eram para manifestação da glória de Deus, e agora vai acontecer, levante as tuas mãos nesse momento, vai acontecer nessas vidas, vai acontecer nesse coração, vai acontecer a restauração, vai acontecer a cura, vai acontecer o milagre, vai acontecer pelo poder, vai acontecer pelo nome, vai acontecer pelo nome santo de Jesus, vai acontecer, e nós agradecemos em nome de Jesus, nós agradecemos em nome de Jesus a manifestação da tua graça. A igreja diz comigo: amém, amém, amém. Você vai fazer um favor para mim, você, igreja, aonde você está, só estende as tuas mãos assim para uma pessoa mais próxima a você, põe a mão no ombro da pessoa, põe a mão no ombro da pessoa. Esse é um ato profético de fé. Você vai dizer para mim o seguinte comigo: pela minha fé, diga comigo, pela minha fé, eu declaro que vai haver modificação nessa vida, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Que o amor de Deus o Pai, a revelação do Filho, esteja com todos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Não terminou ainda, com a mão estendida para cá, irmãos, as mãos estendidas para cá, para o meu lado. Amém. Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor pelos trabalhos que o Senhor nos dá, pelas portas que o Senhor abre, e pela certeza que o Senhor suprirá mais ainda as nossas necessidades. Eu oro, meu Deus, por esses dízimos e ofertas. Eu oro porque eu quero ver a graça do Senhor mais abundante na vida de cada família, seja aqui, seja no Brasil. Eu oro para que o Senhor abençoe poderosamente os celeiros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Irmão, senta só um pouquinho.